Oi pessoal, eu sou o Paulo Kakinoff, CEO da Porto. Estou aqui para mais um episódio do Por Todos, um projeto pensado para a gente aprender com pessoas inspiradoras e com histórias únicas. Porque para cuidar de verdade, a gente precisa ouvir e estar aberto a enxergar o mundo com outras lentes. Fica com a gente, acho que você vai gostar. No Por Todos de hoje, eu falo com Francisco José Pereira de Lima, o Preto Zezé, que é ativista, escritor, produtor cultural e presidente da Central Única das Favelas, a CUFA, entidade que faz alguns dos trabalhos de maior impacto social no país. Nascido no bairro da Aldeota, em Fortaleza, ele já foi lavador de carros e afirma que o rap teve um papel fundamental na sua formação. Bora para esse papo? Fala, Zezé! E aí? É o carro do pão? Tá, vem cá, meu! Tá perdido aí, pô? Pô, E aí, cara, meu parceirão? obrigado Tudo por bom? estar aqui, viu? Você tá ficando entre os lugares que eu sei que são importantes pra você, que é Rio, São Paulo e Fortaleza. Eu estou em São Paulo por causa das participações em conselhos de empresas, estratégias de negócios. Estou no Rio porque agora estou presidindo a CUFA do Rio, dando uma colaboração lá. Pessoal que já faz um trabalho muito bom lá no Rio de Janeiro. E estou executando uns projetos de negócios e intervenções urbanas lá no Ceará. A TV tá consumindo muito do teu tempo? Muito, porque assim, TV, cara, é uma coisa que precisa da sua dedicação ali, concentração ali. Então, para você fazer uma boa entrega. E para mim foi uma surpresa muito boa. Estou muito feliz com essa coisa da TV. Eu já fiz uma TV, mas lá no Ceará, né, que foi minha escola. Mas era um quadro ali, não era uma participação num programa do alcance do tamanho do Domingão. O que eu achei legal no Luciano foi que é um programa de entretenimento, né, cara, no domingo. Então, você pode ser divertido sem perder de vista a causa. Então, eu acho que isso é muito legal. Cara, nós chegamos no teatro, sugiro a gente entrar porque tá vindo uma chuva aí. Olha. E essa daqui é uma senhora sexagenária que não gosta de friagem. E não pode pegar chuva nem nada, entendi agora. Vamos lá? Ele é bem-vindo. Foi show. Zezé, me fala um pouco sobre o teu contexto familiar. Você cresceu numa família convivendo com pai, mãe, filho, irmãos. Como é que era a configuração familiar quando você se deu conta que você estava aqui nesse planeta? Eu sou filho de retirantes nordestinos, né? Pessoal que fugiu da seca e foi para a capital de Fortaleza tentar uma vida melhor. Ocuparam um terreno que hoje é na área mais rica de Fortaleza, chama Aldeota. E começou a luta ali pela moradia, ali década de 70, 80, né? Movimento de lutas urbanas, o pessoal procurando se estabelecer no melhor lugar. Já tinha na época resistência. Eu inclusive fiz um livro falando sobre isso para poder registrar a memória da época. E quando eu fiz esse livro eu fui descobrindo um pouco também assim de como é difícil você se estabelecer num lugar bom de morar. E como é difícil você viver, porque assim, lá a quadra de onde eu vim chamou quadra porque no início o governo demorou demais para construir. Então as pessoas começaram a batizar o nome das ruas. Como não tinha nome, então botaram por letra. Então a minha quadra é a quadra F, que hoje virou a rua João Paulo II, lá onde eu moro, minha mãe é de lá. Minha mãe ainda mora lá, até hoje eu não moro mais lá. O pessoal se referia como Favela das Quadras, não é isso? Sim. Então, toda vez a galera falava, Favela das Quadras, Favela das Quadras. Inclusive, eu lembro na época de pichação, né, que a gente era pichador, procurando ali uma identidade jovem e tal. O pessoal dizia que a gente era playboy porque a gente era os pobres da aldeota. Então, a gente não era um pobre tipo de quebrado, assim, Bom Jardim, Lagamar. Então, a gente era playboy porque a gente morava num bairro de playboy. Cara, era preconceito de todo lado. Era preconceito dentro da favela porque vocês eram... Morava no bairro Nobre. Morava no bairro Nobre. O pessoal do bairro Nobre... Porque a favela estava dentro. Porque a favela estava dentro. E ainda preto. Sim. Né? E ainda, somando tudo isso, era todo lado... Essa coisa do preto, ela vai vir mais na década de 90, né? Porque aí o preto no Brasil, ele não nasce preto,
ele vai descobrindo. Na década de 90, a gente não tinha referências como tem hoje na televisão, na parte estética, pessoas de visibilidade. Os pretos ali nossos que tinha era carnaval e futebol e um pouco de música, mas ninguém falava nada sobre este tema. É tanto que as músicas da época eram marrom bombom, então não era nem preto, era outra parada. Dizer que era preto, só o rap que veio e pá! E aí colocou na nossa, né, deslumbrou, assim, abriu uma cortina, um terceiro olho pra gente, pô, existe esse mundo aqui, tu tá aí nessa condição por isso, o mundo te vê assim por isso, tu se comporta assim por isso, tu nega isso, tu vive umas coisas na tua cabeça por isso, então você começa a refletir, caramba, tem aí uma engrenagem muito sofisticada, que te priva de direitos, que mexe com a tua autoestima, que estimula violências várias em várias camadas contra você e que você não enxerga. A gente teve um papo com o Dexter também, ele falou, cara, o Brown me salvou, com a letra, com a música, Sim. com... O rap teve esse mesmo peso para você? Foi uma coisa tipo assim, abriu uma avenida de iluminação? Lógico, tem uma música, inclusive, Negro Limitado, que é... Eu estou escrevendo um livro chamado Constrangimento Pedagógico. O meu constrangimento pedagógico foi essa música. Porque ela vai falando que você quer ser engraçadinho, você quer ser o cara com as marcas de roupa, quer ser malandrão, mas você não sabe o número da identidade decorada, você não sabe a história de onde você veio. E você ali vivendo aquele mundão achando que tava... Porque ali você está procurando um lugar, né, cara? Tá para se vingar da miséria, assim, uma fuga, um atalho. De repente o cara começa a dizer que aquilo ali tá tudo errado, que você tá cavando a própria cova, você tá... indo pro precipício, e como assim, cara? E tá achando legal. Ô Zezé, isso, a música ia trazendo muita... Chegava ali pelo rádio e acho que muita provocação, muita reflexão. Com quem você trocava ideia sobre isso? Quando eu ouvi a música, eu disse pra uns caras que levaram lá em casa um disco pra ouvir, cara. Eles levaram um disco que era rap com rock. Então tinha um grupo chamado Public Enemy, americano na época, né? Que cantou, eles misturaram uma música com um grupo chamado Anthrax, que era, deve ser do rock, tu tá ligado? Heavy metal. E eu disse, porra, não, mas esses caras aí do rock não dá, a guitarra é demais no 3 em 1 da minha mãe. E eu falei, não, cara, bota outra aí. Os caras tiraram e botaram uma música chamada Homens da Lei, do Taíde, cara, que era de uma coletânea chamada Cultura de Rua. Que, bicho, foi uma paulada, porque os caras eram tipo a gente, a capa do disco era todo mundo na parede levando geral, e os caras descendo-lhe porrada na polícia, na violência policial. E ainda o cara gravou um disco, fez uma música, os caras eram parecidos com a gente. Eu falei, que porra é essa? Onde é que tem isso, cara? Você pensou em partir pra porrada, em brigar? Muitas vezes, já partimos, inclusive, né? Várias vezes. E era muito louco, porque a gente vivia muito ali, na época você teve a ascensão do discurso do rap do Malcolm X. Então, o Malcolm X defendia a violência como legítima defesa. Aí para o nosso mundo descontrolado na época, muito louco, muitos nós, né, conviveu com essa coisa como acesso de saída, criminalidade, droga, crime, arma e tal, tinha isso como um valor. E o Malcolm X, ele viveu, acho que é o líder que foi mais perto das nossas vivências, né? De crime, de droga, de prisão, de conflito com a polícia. Bicho, quando veio essa porra do Malcolm X, em 94, eu lembro que eu fui no cinema aqui, não sei se foi eu, Kleber, Clay LJ, Ed Rock, bicho, a gente saiu assim do cinema em silêncio, ficamos transtornados. Quero dizer que estou aqui hoje como era na época em que eu nasci, um homem negro. Que era tipo Alabama 65 ali, 66, né? Mississippi e tal. E o pau torando São Paulo igualzinho, 94. Eu tava trabalhando com Racionais, vendendo disco, preparando para fazer show, sonhando em ser cantor de rap lá na minha cidade. Então, né, aquela radicalidade toda, era uma atmosfera, era um romantismo revolucionário muito forte na época, né? Como é que sai esse cara, esse adolescente revoltado, querendo dar porrada, literalmente, para esse Zezé anos 2000, né? O cara literalmente seguido, né, por um monte de gente. Eu acho que o que você fala tem uma força tão potente quanto o rap foi para você. Eu acho que o efeito causado pela tua voz e por outras pessoas que estão vivendo essa questão. Hoje o Preto Zezé é a união de quais elementos químicos que formaram esse cara, que literalmente hoje tem uma voz que alcança o Brasil inteiro e agora turbinada por estar na TV aberta, né, nos programas de maior alcance, que é o Domingão. Cara, acho que a primeira coisa é a disposição de estar aprendendo todo o tempo. Eu acho que já é uma coisa, assim, eu sou sempre uma porta aberta para estar ouvindo e conversando com todo tipo de gente. Mesmo que eu já tenha opinião formada sobre um tema, a minha certeza nunca é absoluta, ela está sempre sob teste. E tem muito trabalho prático, então a capacidade de elaborar a leitura de realidade veio do rap,
né, que a gente tem ali que em 4 linhas dizer milhões de coisas, ainda tem que rimar isso, botar dentro de uma batida, então imagina a quantidade que você tem, né, de habilidades. E aí quando você coloca isso com trabalho prático, eu sempre quis, a minha grande angústia em dado momento do hip hop era que eu via muito discurso, só que eu queria uma revolução na real. Então eu comecei a não acreditar mais que o mundo ia ser uma república de gente de calça larga e bambeta. Então eu disse, gente, como é que a gente faz com que as pessoas que não são do rap, elas incorporem as coisas que a gente fala nas letras das músicas. Eu mantive ali a essência do hip hop, mas eu fui para outro lugar que eu queria colocar as coisas que eu aprendi no hip hop na prática. Aí, quando vem a CUFA, vem o Celso, a gente começa a trabalhar. E aí eu acho que essa mistura, ela vem também de uma disposição, né? Assim, o fato de eu não ter certezas absolutas me leva para um caminho, às vezes é desconfortável, às vezes é duro, às vezes é tumultuado, às vezes é confusão pra cacete, às vezes é barranco, é barraco, mas é um lugar de aprendizado constante que é de conviver e ouvir as diferenças. Cara, isso é uma espécie de diplomacia pop, né? Porque você está navegando em todas essas esferas e em todas as camadas da sociedade. A gente vive no ambiente de empresa, organizacional, é tudo que se quer. O que um líder quer é justamente mobilizar todo mundo na mesma direção. Como é que faz isso, cara? Na prática, como é que faz isso? Cara, na prática, a primeira coisa que eu aprendi, e a pandemia foi isso, é que fazer uma ação agora é importante, mas o que ela vai impactar para ter continuidade? Se você vê, a gente está junto desde a pandemia, então eu poderia ter terminado a relação ali. Então, eu acabo um pouco usufruindo muito de todos os lugares que eu transito. E eu sou obrigado a uma coisa, eu tenho que desenrolar na rua com compliance de beco e eu tenho que desenrolar no conselho da Porto Seguro, que a gente vai pensar uma porrada de coisa de estratégia na corporação, na companhia. E como é que essas experiências se cruzam em que eu vou usufruir e beber da fonte desse mundo corporativo e organizado da corporação Porto Seguro, e como é que isso vai servir para me desenrolar o chiclete lá no beco também, na hora que o pau comer, na hora que o pau torar. Então eu tenho que ficar ali, sabendo que são mundos diferentes, com regras diferentes, mas mais ou menos as dinâmicas são parecidas no sentido de que você tem que projetar a liderança para continuar o processo, você tem que o dia inteiro estar desempenhando ali um papel de encontrar soluções, você lidar com situações em que você picha, porra. Quando eu olho, cara, a gente vai ver que todas essas divisões, assim, essas coisas das cores, das classes e tal, todo mundo vai ter demandas que giram para um rumo comum. O que a gente não consegue encontrar é um lugar para sentar junto e trocar essas ideias. Eu não consigo imaginar um desafio executivo maior do que fazer a gestão de uma estrutura da CUFA. Se você puder falar um pouco dos números e do que é isso, como é que funciona? Eu era lavador de carro na rua, cara. Então, teoricamente, como é que chega um cara e fala, ó, você vai ser líder de uma organização? Tem tudo pra dar errado, porra dessa. Vai dar uma organização como? O cara tá aqui lavando o carro, engraxando o sapato, tá na rua, uma correria, mas como é que esse cara vai? Então, como é perceber talento numa pessoa dessa? A outra é que a CUFA tinha um outro princípio que era formar líderes para os processos que a gente quer que mude. Então, pô, se eu estou numa favela, se eu vou mudar aquele processo daquele território, eu tenho que ter pessoas de lá que são protagonistas. Para isso, eu tenho que formar as pessoas de lá. A outra é o entendimento de que eu vejo muito meus amigos sofrendo, pô, porque eu tenho um bom projeto, mas tô fudido, não tenho dinheiro, tenho apoio. Eu falei, pô, mas teu projeto é bom para mais quem além de você? Porque às vezes a pessoa não pensa. Então eu tive que produzir as lideranças para tocar os processos dentro do território, fazer os processos na prática e organizar uma agenda para levar para fora da favela. Para poder dizer para o Brasil, porra, nós estamos aqui, nós somos o Brasil também. Só que está crescendo um Brasil apartado, um Brasil que está aqui e a favela que está indo para o outro lado, está ficando. Vamos apresentar esses dois Brasis? Então é um papel muito de conduzir essa agenda de maneira que eu não seja interpretado nem como alguém precisa de uma cesta básica com uma dentadura, e não é que não precise, em algumas situações vai precisar, como a gente não queria fazer, mas teve que fazer. Mas ao mesmo tempo também um cara me veja na possibilidade de ser sócio, de ser parceiro daquele negócio, e não ser só o público-alvo de uma pesquisa, os dados de uma tabulação de uma planilha. Às vezes eu digo até para meus amigos pesquisadores, meus amigos técnicos,
que vão procurar a gente para fazer coisas, eles sempre pedem assim, eu queria a parceria da CUFA. Quando eu vejo, não é parceria. Eles querem que eu mobilize gente, querem que eu acesse território, querem que eu fale com pessoas que eles não falam. Ou seja, eles querem que eu faça a porra da pesquisa toda. Só que eles querem uma parceria, não querem parceria. Eles querem depois pegar todos esses dados, botar na planilha de Excel, tabular, levar o título, levar o dinheiro da pesquisa, apresentar em grandes auditórios, ganharem prêmio. E nós ficamos ali como, muitas vezes, o público-alvo, entendeu? Até, acho que 2 anos atrás, o tema diversidade e inclusão, ESG, ele tomava nas apresentações de resultados das companhias quase 1/3 da apresentação do conteúdo. Agora a gente vê claramente, né, uma ambiência, até uma pressão e, em alguns casos, uma ridicularização dessa agenda. O pêndulo está se movimentando com muita velocidade do outro lado. Aonde, na tua visão, isso vai parar? No que vai resultar? É legal saber como é que a gente chegou nesse lugar, né? Então eu lembro que o debate sobre as questões de responsabilidade social é algo que é mais antigo de presença no ambiente corporativo. Depois ele foi migrando para alguns temas que as próprias empresas e o próprio ambiente corporativo não conheciam. A questão de gênero, questão racial, questão LGBT, então são tudo coisas muito recentes, muito novas e muitas coisas e muitas dinâmicas que só existem no Brasil e umas coisas que foram exportadas dos Estados Unidos para cá sem a devida reflexão e ajuste para a realidade brasileira. E aí a gente chega nessas questões, depois de migrar do social para as questões ambientais, que eu acho que já ganharam uma capilaridade maior, porque tem mais capacidade de incorporar mais atores na agenda, não fica aquela coisa, né, do protagonismo específico de um grupo. E a gente chega agora na composição de conselhos de diversidade, que de ser diverso não quer dizer ser inclusivo. Ser diverso não quer dizer garantir resultado para a companhia. Ter a marca de diverso não quer dizer que o faturamento está acontecendo. E a minha sugestão para as empresas, se é verdade que cargo em direções com mulheres, as empresas faturam mais, então, porra, como empresário, eu quero investir mais em agenda de inclusão de mulheres na liderança. Ou seja, eu estou posicionando um debate sobre gênero e protagonismo e empoderamento feminino dentro da agenda do interesse da minha corporação. Porque se eu não tiver o faturamento, eu não vou empregar e nem promover mais mulheres para o cargo de direção. Mas eu tenho que fazer esse debate. É sobre dinheiro, não é sobre uma caridade que a empresa faz, não é sobre um departamento para botar os pretinhos ou as mulheres ali. A novela tal, tem um monte de LGBT e negro e mulher protagonista. Tá bom, a audiência foi quanto? A audiência caiu. Junto com a audiência, cai o preço da publicidade, que cai a arrecadação, que cai o dinheiro do marketing, que cai o dinheiro da folha, que cai, e vai caindo. E depois não tem mais dinheiro para promover a inclusão. Então eu prefiro botar isso sobre um debate de diversidade com um recorte de economia, porque empresas não são casas de caridade, são lugares de gerar lucro e dinheiro. Na tua atuação, todo domingo num programa de uma potência incrível, eu percebo que você mantém uma disciplina de não querer se colocar nessa posição de ser o protagonista, e pelo contrário, né? Nunca hesitando em oferecer teu ponto de vista e a tua contribuição, mas de uma forma muito elegante, sempre se colocando. A voz fica mais alta quando você age assim do que se você tivesse no megafone gritando pelos direitos ou pela... Eu acho que tem várias armadilhas preparadas. Já era esperado um negro revoltado, militante, no horário nobre da Globo. E não é que não seja importante a revolta, a militância, nada disso, não é sobre isso. Mas sobre como é que eu enfrento essa estratégia que está montada. Porque às vezes eu falo a mesma coisa em um tom e é levado para outro entendimento. E eu falo a mesma coisa no outro tom e é levada para outro lugar. É só uma escolha de como você vai abordar. Agora, se eu estou num programa, dia e domingo, falando para um programa que é da família brasileira, as famílias estão assistindo. Pessoas que estão no lugar fixo, o segurança, o cara do hotel, a mulher que limpa os quartos, a camareira, o motorista do ônibus, o cara no terminal, o porteiro. Eu não posso achar que eu estou numa plenária de militantes do movimento nosso. Eu tenho que falar de uma maneira, de temas complexos, mas de maneira simples, para que as pessoas compreendam. Eu tenho que falar de temas, às vezes, muito complexos, né? Vou dar um exemplo do Reinaldo Gianecchini, cara. Ele foi para lá e é muito esse tema que você está falando agora. Eu lembrei dele agora, por causa, inclusive, do teatro. Ele estava com uma peça
Broadway, né? Que é uma peça de drag queen. E aí o Luciano Huck joga essas bolas, assim, difícil, né? A bola quase saindo lá, aí tem que correr, matar e tal. Ele bota, não, mas o Preto Zé trabalha muito essa coisa de construir pontes, então eu queria que a reflexão dele agora. Aí eu, putz, essa foi foda. Aí eu falei, Luciano, eu acho legal pegar um cara desse galã no imaginário social brasileiro, levando uma pauta extremamente complexa, que é drag queen num país que mata LGBT, né? Que mata essas pessoas pelas suas escolhas e tal, pelas suas opções. Você tem um cara que nem ele trazendo esse peso para essa agenda, é importante, porque eu não quero que a agenda do negro seja um problema só do preto, do racismo, até porque especialistas no racismo são os brancos que praticam o racismo. Eu não quero ser que a pauta da mulher seja problema só da mulher, ou do LGBT só dele. Quando eu tenho um cara que nem ele se juntando na nossa agenda, eu tenho que comemorar porque eu ganhei mais um aliado para a minha agenda. Você falou de coisas difíceis e situação onde você se vê desafiado. Qual foi a maior dor que você sentiu na tua vida? Perder meu filho assassinado. Quando foi? Ele há 9 anos. É problema falar sobre isso? Você fala sobre o assunto? Não, foi amigos, né? Treta de moleque, né? Adolescente. O moleque, eu acho que o fato de ter crescido separado de mim também deixa o moleque meio assim, sem bússola, né? A figura de pai também é muito difícil. Era uma época difícil de dureza na minha vida. Então, ele morou um tempo comigo, depois morou com a mãe, depois morou com a avó. E aí o moleque nessa idade vai socializando na rua, né? E você vai, eu já vivi um pouco dessa socialização. E você vai convivendo com um monte de loucura. E as ruas estão muito mais violentas do que no meu tempo. Então, acho que também teve um pouco dessa coisa, da falta de convivência, né? Da desestruturação mesmo do lar, as questões sociais desestruturam lares. E algumas pessoas já sabiam que eu era filho do Preto Zezé, então tinha essa coisa. Então, isso foi muito foda, porque até hoje eu fico refletindo assim. Aí vivi umas coisas meio malucas que eu tava separado e aí a minha mulher engravidou nessas voltinhas que a gente dá, né, de vai e volta. E ela engravidou de gêmeos, aí um dos gêmeos se foi e era uma menina porque tava virada, então a gente achava que eram 2 meninas. E foi em 2015 eu comprei até um monte de roupa, porque foi na época que ainda tava meio mal ainda, né? E fui para consulta com a mãe. Cheguei lá, o médico nem deixou eu entrar no quarto, porque disse que tinha uma notícia ruim. E eu falei, pô, doutor, mas só tem notícia ruim na minha vida ultimamente. Aí ele falou, pois é, mas sente aí. Aí ele disse, pô, o coração de um dos bebês parou de bater. Aí eu, porra, que sequência pesada, né? Aí ele falou, não, tem outra notícia. Eu falei, pô, mas não é ruim não. Aí que não é menina, é um menino. E era o José. E o José nasceu, que chama apelido de Pandinha, que ele era magrinho, ficou com uma bolinha, a gente apelidou de Pandinha. Até hoje ele é magrinho, mas aí ele gostou do apelido Pandinha. E ele é igual ao meu filho que foi assassinado, cara. Só que as mães são totalmente diferentes. Ele é tão igual que no dia que eu levei ele para uma Taça das Favelas, que foi numa área lá perto de onde a mãe dele, a mãe do outro meu filho, mora, que ela viu o menino e ela desmaiou. É tão parecido assim? É muito igual. É mesmo? E eu encontrei uma foto minha de pivete, e uma foto dele e do outro, e eu botei as fotos as 3, ninguém sabe quem é quem ali. Zé, dá para se fortalecer e aprender alguma coisa de um trauma desse, de uma experiência dessa, cara, de perder um filho? Cara, lhe bota em dúvida de um monte de coisa, mas aprende, né? Aprende, eu acho que hoje há uma reflexão, amadurecimento de como ser um pai melhor, né? Talvez foi uma nova chance assim, tá bom, vou te dar outra chance para ser pai de novo aí, como é que tu se sai, né? Você se tornou um cara muito poderoso, uma voz muito potente. Como é que você lida com o poder? Com cuidado, com uma conversa permanente com pessoas da minha extrema confiança que não vão mentir nem para me consolar. E com um teste o tempo todo, para que serve esse poder que eu tenho? O que ele está produzindo de mudança? Porque se eu me deixar tomar pelo ódio, eu fico cego, pelo revanchismo, pela vingança. Ao mesmo tempo, eu não posso negar que o poder me dá condições de celebrar e promover momentos, não digo de vingança nem de revanche, de revide, mas seria o termo, redenção, digamos assim. Você está cuidando desse poder? Porque cuidar desse poder é cuidar de você mesmo. Sim. Né? E como é que você se cuida? Eu, nesse momento, estou me preocupado em viver mais 30 anos trabalhando ainda. Aí depois, se eu for até os 100, que eu acho que já é muita coisa. Mano. Eu venho da geração que a maioria se acabou nos 20 ali, cara, 25. Então eu já vou fazer 50 ano que vem.
Então, ainda estou lúcido, enxergo de longe. Como é que você se vê na velhice, cara? Imagina, arrisca, isso aqui vai ficar gravado, daqui a 30 anos a gente vai poder saber, né? Tipo cápsula do tempo. O que você arrisca dizer vai ser o Zezé 80 anos? Cara, o José me ensina muita coisa, né? A gente conversa muito, eu e ele. Esses dias eu estava limpando os livros e ele perguntou, papai, eu contei aqui, ele é um cara muito, né? Ele é muito sistemático, assim, ele conta as coisas, ele vê as coisas rápido. Aí ele, papai, o senhor tem mais aqui em casa, não cabe mais livros do senhor, não. Eu falei, por quê? O senhor já tem mais de 500 livros, o senhor não tem nem vida para ler esse livro todo. Eu falei, como você sabe? É só contar quantos dias você gasta num livro. Se o senhor gastar 5 dias, ele começa a dizer um monte de número, né? Se o senhor gastar 10 dias, né? O senhor não vai ler em 10 dias. O senhor não tem vida para ler o livro. Para que você quer tanto livro aqui? Eu fui dizer para ele, José, é quando eu ficar velhinho e tu vai estar aqui comigo, cuidando de mim ainda. Ele, não, eu vou ter que cuidar do meu filho, o senhor vai ficar aí. Eu falei, não, mas tu vai vir me visitar, né, cara? Vou. Então, esses livros aqui, pode olhar que cada um deles tem um nome. São os meus amigos, que tu foi embora, cara. Mas tu vai vir me visitar, a gente vai ler esses livros comigo. Ele, mas não vai ter mais nem livro, papai, é tudo digital, no iPad. Ou seja, já tá lá na... Então, assim, é algo também que eu decidi querer ir longe, mas não me angustiar com quem me aguarda, porque senão eu começo a morrer agora, bicho. Aí é osso, morrer por antecipação. Eu tô querendo a longevidade, mas eu quero saborear também esses momentos, assim, de celebrar, de ver coisas massas, fazer coisas que eu não fiz. Tem mais tempo para mim, então tem mais tempo. Tem uma certa hora que você quer viver para você, né, cara? Isso é massa. Eu vivia muito assim, e eu vi que também não adianta ter boas ideologias, boas ideias, bons projetos, poder para mudar a vida das pessoas, se também isso tudo não serve para você. Eu estou um pouco vivendo isso. Estou fazendo 2 livros, estou escrevendo música para a galera, então estou muito assim, curtindo o José. Ô Zezé, tem muitas razões para a gente desejar vida longa para as pessoas que a gente gosta, né? Uhum. No seu caso específico, é porque quanto mais tempo você estiver aqui, mais esse mundo vai ficar melhor, porque o que você faz é exatamente isso. Todos os dias, tornar esse lugar um lugar melhor. Obrigado, tá? Obrigado. Eu que agradeço você, meu irmão, encontrar você. A gente encontrando aqui, né, podendo falar sobre isso, compartilhar as nossas conversas íntimas com as pessoas. Eu acho que isso é legal. Se torna um mundo melhor e mais seguro para nós. A gente te entrevistar de novo daqui a 30 anos, quando você for o preto velho Zezé. Que bom. Então daqui a 30 anos a gente volta. Obrigado, tá? Valeu, cara. Obrigado mesmo. Muito obrigado massa. mesmo. Super obrigado.